lá, Apocalipse capítulo 4. Nós estávamos ali no verso 5 e quando nos chega no finalzinho do verso 5 ele diz ali, né, essa questão dos trovões, das sete tochas diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos. Então vamos lá, só para terminar, Jó 37, verso 4, que a gente falou a questão do poder de Deus, né? Jó 37, o verso 4. Jó 37, verso 4. Depois deste, ruge a sua voz, troveja como o estrondo da sua majestade, e já ele não retém relâmpago quando lhe ouve a sua voz. Ou seja, com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E aí ele vai citar toda essa questão da natureza, e é bem legal a narrativa de Jó sobre o poder de Deus. E aí as sete tochas de fogo, Êxodo 13, 18, vamos para Êxodo 13, 18, ali está a construção do templo. E ali tem a questão do candelabro ou a menorá, né? Êxodo 13, o verso 18, ele diz assim: Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiam os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, campado em Etã, à entrada do deserto. O Senhor é adiante deles de dia, como coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Algo tremendo isso aí, porque nós temos, pessoal, nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, Deus se mostrava, devia ser algo assim, todos os dias ele via aquela coluna de fogo e a coluna da nuvem. Durante 40 anos no deserto, a coluna sempre esteve lá, tanto de fogo como de nuvem. E assim, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas, o povo ainda se desviou do caminho do Senhor, né? A gente olha nos nossos dias também, nós temos a palavra de Deus e tudo que aconteceu na história, a saber de Cristo, a saber das maravilhas de Deus e os próprios milagres que Deus faz na nossa vida, às vezes se perde aí, porque nós acabamos nos desviando daquilo que Deus tem. Os que são os sete Espíritos de Deus. A gente falou sobre isso, mas Apocalipse 1, verso 4, né, só para relembrarmos aí, Apocalipse capítulo 1, o verso 4 vai falar, é a primeira vez que a gente tocou nisso aí, primeiro, Apocalipse 1, verso 4, né, ele já diz ali, né, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, né, a seu sangue nos libertou de nossos pecados. Amém. E Hebreus 1,14, só para mostrar aí, nós já sabemos que os sete espíritos, as sete tochas são os sete espíritos de Deus, falamos sobre Isaías também, né? O verso 14, Hebreus 1,14, não são todos esses espíritos ministradores enviados para os serviços a favor dos que hão de herdar a salvação, falando dos anjos aí, né, que são esses ministradores, espíritos de Deus. Então, esses sete espíritos aí, eles agem, né,
O Espírito de Deus age na vida de todo cristão. Separei um texto em Zacarias 4:2. Vamos lá para Zacarias, capítulo 4, verso 2. Zacarias, capítulo 4, verso 2, é, a, a respeito do... Olha só, o verso 2 aí de Zacarias. Então ele disse, ó, e me perguntou, aí o anjo perguntando para Zacarias, que vê? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas, descrevendo os 7 Espíritos de Deus, que é menorá, que eu tinha falado. E 7 tubos, um para cada uma lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu, aí ele continua, né? Ah, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Deveria saber, né? Porque ele era um judeu, sabia que era uma menorá. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o governador de Israel pós-exílio. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, mas elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou, e a vós outros, pois quem despreza o dia dos humildes começos, humildes comércios, esses alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Ou seja, essa totalidade aí do Espírito de ver a graça do Senhor Jesus. E aí a gente chega no verso 6 de Apocalipse 4. Apocalipse 4, verso 6, e aí ele continua essa saga no trono de Deus, e aí a gente vê os detalhes aí, essa é a última semana de Daniel, a igreja não está mais aqui, adiante, né, do trono, como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então vamos lá. O mar de vidro aí representa as nações remidas. Apocalipse 13:1. Vamos lá para Apocalipse 13:1. O mar sempre tem a ver com os gentios, com esse povo agitado, que é como onda pelo vento levado, não sabe para onde quer ir, só vai sendo, né? Como diz o apóstolo Paulo, não deixais levar por nenhum vento de doutrina, né? O vento é um engano, é a fala, né? Ou traz uma palavra de Deus, né? Tem essa aí. É que o vento é uma potestade. A gente já viu lá em 2 Samuel, o salmista vai falar isso, né? Voou o querubim nas asas da potestade. E Deus repreendeu, Jesus repreendeu o vento lá no mar da Galileia, abusadinho ele. É uma potestade aí que está ligada ao golpe, né, de Lúcifer, aí, a tentativa de golpe aí de Lúcifer, de criar um trono aí, frustrado, graças a Deus. Então vamos lá. Apocalipse 13 aí. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmios. Depois a gente vai falar isso, mas a besta que surge do mar é o anticristo, é um gentil. A gente já viu que o falso profeta vai ser judeu, é a besta que surge da terra. A terra é referência a Israel. Então tem um falso profeta judeu e um anticristo gentil. Pode ser qualquer um, né? A gente não sabe, qualquer um tem que estar vivo, porque se for agora o dia do Senhor,
ele já tem que ser um líder aí que já aparece. Então pode ser qualquer um, tem que ser alguém que todo mundo goste, e isso é importante. Às vezes a gente tem a ideia do anticristo, muitas vezes, nossa, o cara vai ser cruel, não. Ele vai levar uma multidões junto com ele, porque a pessoas têm muita afinidade com o anticristo, né? Todo esse discurso de ódio e tudo, isso é coisa que inflama o coração de muita gente e acaba levando pessoas assim muito religiosas seguir ele, né? Tomar muito cuidado, porque é, pessoas que trazem multidão junto com ele acaba sendo como é que fala? Um candidato a ser o anticristo a nível mundial, lógico, né? Então ali voltando, e aí ele vai ver lá dentro do mar de vidro quatro seres viventes, Isaías 6:1. Vamos lá para Isaías 6:1. A gente já falou sobre isso, só para citar ele, e depois vamos ler Ezequiel, aí só para fechar, porque a gente já falou sobre isso, os textos não mudam, né? Serafins, a palavra serafins no hebraico é serafins mesmo, que quer dizer serpente também, né? No ano da morte de Reiseias, viu o Senhor sentado aí de novo sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. É, é, por cima, não, né, por cima aqui, ó, nas laterais, assim, 4 cantos, mostrando essa santidade, né? Porque a glória, o louvor vinha do alto sobre Jesus, sobre Deus, né? Sobre o trono dele. Então, quando você entrar no trono de Deus, e vai acontecer muito em breve, pode ter certeza disso, eu e você vamos adentrar no trono de Deus, no nosso casamento com Jesus, ali para a eternidade, nós vamos subir com Jesus, e a primeira coisa que nós vamos ver, nossa, eu fico maravilhado, é esse mar de vidro assim, o coral celestial do lado aqui, os 24 tronos com os anciões aqui, a tocha pegando fogo ali, né? As 7 tochas em volta, assim, os serafins em cima, vai ser algo, e sem falar nas pedras, né? Que a gente já citou aqui. E lógico, na nossa pequenez a gente imagina tudo isso, mas lá vai ser infinitamente mais maravilhoso. É só para a gente ter uma ideia. Assim, eu tenho um trono aqui na minha mente, né? Mas a gente vai colocando, né, esses versículos, vai construindo um trono aqui. Então, e serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, a gente já falou isso, por causa da santidade de Deus, 2 cobriam os pés, por causa da presença de Deus, né? Ninguém pode ver a glória de Deus, ninguém pode estar na presença de Deus. E com 2 voava, né? Deus achou legal isso aí, não que um ser celestial não voasse, mas ele colocou as asas dele batendo. Essa questão de criar o trovão, o vento, sabe? É um ambiente assim que emana a graça de Deus, a presença, né? Essas asas dos serafins batendo ali, deve trazer ali o incenso, né? O braseiro que fica nos pés ali do trono ali, o braseiro que o serafim lembra que ele vai pega e ele põe na boca de Isaías, né? Os serafins e do altar de Deus. Nossa, isso aí deve ser algo, sei lá, tremendo demais. Não tem o que dizer. Ezequiel 1, verso 5, ele vai falar, vamos lá para Ezequiel. Ezequiel fala muito, capítulo 1, fala dos querubins, os 4 rostos, dá uma descrição assim, mas o verso 5, e aí ele vai falar, né, ah, do meio dessa nuvem saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa, tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, e as suas pernas eram direitas, plantas cujos pés eram como de bezerro. A gente já falou isso. Debaixo das suas asas tinha mãos de homens, e os 4 lados, ah, assim, todos os 4 tinham rosto e asas. Eles
se uniam com a outra e não se viravam quando iam. Cada qual andava para frente. A sua forma e seu rosto era como de homem, de leão, né? À esquerda como boi, tinha rosto de águia, todos os quatro assim eram seus rostos, duas asas, se abriam por cima, cada um tinha duas asas. Aí menos, né? A gente falou sobre a hierarquia dos anjos. Serafins tem seis asas, o querubim tem quatro, o arcanjo tem duas e o anjo não tem nenhuma, né? E assim está dividida a hierarquia celestial. Unidas uma à outra, duas cobriam o corpo deles, por causa da santidade de Deus, né? E duas voavam. Eu não sei porquê, né? E voava a asa. E o anjo não tem asa e voa, né? Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. E iam, e não se viravam quando iam. Acho isso tremendo aí o Espírito. E é as rodas, né? A gente viu aí sobre as rodas. O aspecto de seres viventes era como carvão de brasa, semelhante de tocha. O fogo corria resplandecente por esses seres. E deles saíam, né? E ele continua aí. Eles saíam. Ó, vou botar lá. Pegar aqui Ezequiel, um minutinho só para terminar o texto aí. Aí, deles saíam relâmpagos e os seres viventes zigue-zagueavam semelhança de relâmpagos aí. Só para continuar, né, eles eram cheios de olhos, a visão completa ali, ou seja, no corpo dele, né, Isaías vai descrever isso aí, a gente vê assim, Apocalipse fala isso, né, cheio de olhos por diante, por detrás, meu Deus do céu, imagine você ver um negócio desse aí, né, os olhos estavam no corpo todo dos serafins, e abrindo e fechando os olhos, se mostra essa questão de que Deus tudo vê, que para nós não é não legal não, eu acho, né? E particularmente eu acho que deve ser um negócio meio monstruoso, mas, né? é, Tem essa questão dos olhos que tudo vê. Vamos lá para o verso 7 de Apocalipse 4:7. Então a gente viu os seres viventes aí, né? Que são quatro seres viventes, né? Cada um tem um aspecto diferente do querubim, que ele tem quatro rostos. Os serafins, um tem rosto de leão, outro de águia, outro de homem, outro de bezerro. Mostra o sacrifício e a autoridade e realeza. Os quatro evangelhos estão firmados nesta visão de João, né? Mateus representa a realeza, o leão. O evangelho de Marcos, o servo, Jesus como servo, o bezerro, o boi. Lucas vê Jesus como homem, a humanidade de Cristo, né? E João vê a santidade de Cristo, ele vê a águia. João representa o evangelho da águia, né? Então vamos lá. O verso agora 7 aí, o primeiro ser vivente semelhante ao leão. Então você tem que imaginar aí, né, uma pessoa com cabeça de leão, com asas cobrindo o pé, então você não sabe que tipo é o pé, outra asa cobrindo o rosto, apesar de saber que é um leão, ele cobriu o rosto. João deu uma olhada lateral aí, sei lá, ou quando o anjo deu uma voada lá, ele tirou as asas do rosto, não sei, mas ele viu que o ser vivente tinha, né, semelhante ao leão, e o segundo semelhante a um novilho, e o terceiro tem rosto como de homem, né? E o quarto ser vivente é a semelhança de a águia quando está voando, ou seja, está no alto, não está com a cabeça baixa, sei lá, não sei. Essa aí, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro redor e por dentro. Então, no derredor deles tem asa, tem olhos, e debaixo das asas, eu acho que é nesse sentido, tem os olhos também, né, no corpo todo. A cabeça
Tá um negócio ali maravilhoso, né? Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. O leão, então, não tem muito o que descrever, porque o texto João é bem detalhista naquilo que ele fala, né? Ele já expõe assim, junta Isaías, junta agora esse texto, junta um pouco de Ezequiel, então a gente tem um plano aí completo aí da visão do serafim. Então, a gente sabe que eles têm 6 asas e eles têm olho para tudo quanto é lado aí e uma cabeça aí de seres diferentes, né? Apocalipse 5, verso 5. Vamos lá para Apocalipse 5, verso 5. Vamos falar só sobre o leão, a realeza, o verso 5. Todavia, um dos anciãos disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir livre seus 7 selos. Depois a gente vai falar isso. Legal, porque esse livro foi selado antes da fundação do mundo. Ou seja, o nome daqueles que devem ser salvos já está lá. Aí você me pergunta agora: eita, e como é que alguém pode entrar nesse livro, uma vez que ele foi selado? Só tem um jeito de você colocar o nome de uma pessoa nesse livro. Se ele pudesse ser aberto lá atrás e colocado o nome. Isso acontece porque Deus não está preso ao Cronos, mas ele vive num tempo do Kairos. A gente já falou sobre isso, diferente do nosso. Nós temos um relógio biológico, um relógio terrestre, vamos dizer assim. Deus tem um relógio longe desse, porque ele não tem relógio, não precisa, ele é e vive eternamente. Essa que é a questão de Satanás. Por isso que quando eu oro e intercedo por alguém, isso que é mais tremendo, quando nós intercedemos por alguém, Deus muda o tempo e escreve o nome da pessoa no livro da vida. Por isso que Satanás fica tão irritado, porque ele sabe o nome que tem lá, porque ele viu o livro sendo fechado, selado. E quando ele, lógico, ele estava lá, a gente já leu vários textos que ele estava lá, né, ali no Jardim do Éden, quando nem existia o Éden direito, nas pedras, Ezequiel, a gente leu sobre isso, a terra ainda era uma bolinha de fogo. E aí o que acontece? A gente vê que ele viu tudo e viu o livro ser selado. E como é que um nome surge lá, né? Por isso que é tão complicado, porque esse livro, Jesus nunca podia estar no inferno, porque o nome dele estava lá. E aí Satanás levou ele para o inferno. Aí foi uma falha terrível lá de logística. Tem que mandar todo mundo embora, porque Jesus jamais poderia ter sido morto, porque a morte é o preço do pecado. Jesus não teve pecado, então não podia ter sido morto. Pior ainda, ter sido morto sem ter a permissão, sem ter como pagamento a morte, é ter ido para o inferno. Porque aí, por isso que nós já falamos isso, ele é primogênito dos mortos, ele é o novo caminho. Então, agora, ele criou um caminho entre nós e Deus, né? Quando a gente morre, ele é o primogênito, porque agora o inferno, o paraíso que ficava no inferno, a gente já falou isso, levou o cativo o cativeiro, agora Deus criou um novo caminho para o céu, né? E esse novo caminho, que antes nos era devido ao inferno, não existe mais. Agora a graça de Jesus nos leva até o terceiro céu, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. Né? Isso é bem legal, porque traz essa percepção aí do novo caminho. Senão, né, por isso que ele é o primogênito dos mortos. E aí,
saber, o leão da tribo de Judá, saiu para vencer, né? E o novilho, o outro serafim que aparece é esse com aspecto de novilho, a cara, né? O rosto, sei lá, né? De novilho. Levítico 16. Vamos lá para Levítico. Então tem a realeza, tem o Evangelho de Mateus aqui no leão, e agora o novilho, o sacrifício. Então eu tenho Jesus, o rei, eu tenho Jesus, o sacrifício vivo, como diz Hebreus, o autor de Hebreus vai falar isso. Levítico 16, verso 11, vamos para o verso 11, o dia da expiação, vai falar tudo isso, mas vamos no verso 11, porque o texto é aí, depois você pode ler Levíticos, ó, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sorte o altar, o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, né? E 2 punhados de incenso aromático. Sabe quando você vai na praia e você vê aquele cara com um churrasquinho levando? Tem uma brasa lá e a carne está em cima, o queijo está em cima. Então é mais ou menos assim um incensário lá. Ele tinha uma brasa ali e as flores, as folhas ficavam em cima, né? Então a brasa aquecia aquela folha e ela não queimava, assim, ela ia desidratando, né? E aquele cheiro tomava conta, era bem legal. As brasas representam as orações aí, a santidade que toca, queima, né? O pecado, então trazia esse aroma agradável ao Senhor. Lembrando que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor e por isso morreram lá no tabernáculo. Então, tomará também sobre o altar incensário, cheio de braços, 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e trará para dentro do véu, né? Ou seja, o Santo dos Santos. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Gente, imagina um negócio lá, né? Que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará o sangue no novilho, aí vai borrifar, né? O novilho e com o dedo aspergirá, né? Dá uma, sobre a frente do propiciatório lá, sobre a arca, diante do propiciatório, 7 vezes o sangue com o dedo. E aí, ali queimava e subia a oferta do Senhor. Então, o novilho representa aí o sacrifício de Jesus na cruz, e aí Levítico 4, depois 4, 10, 12, pode ler também. Mas vamos lá para o homem, né? A visão do homem. Segundo Pedro 1:4, vamos para segundo Pedro 1:4. É legal esse sacrifício, muito legal depois. Mas vamos lá para segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. É tanta coisa para a gente aprender, tão pouco tempo, né? Ah, antes de ler aqui, segundo Pedro, vamos para Hebreus, desculpa, tá, pô. Hebreus 9, 9, 12, tinha um texto que eu tinha separado, Hebreus 9, 12, sobre o sacrifício, depois, se não, a gente está falando do novilho, isso, o verso 12, capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, a saber, falando de Jesus aqui, né? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados. Então, isso é legal, porque depois que você sacrificava, o sacerdote pegava o sangue e dava uma, né, respingada na nossa cara, assim, no rosto, assim, de quem oferecia, né, e depois ia oferecer lá, né? Então a gente colocava a mão no bode, falava todos os pecados, todos, e pedia perdão por aqueles pecados.
aquele bode era lançado no deserto e o bezerro era morto, sacrificado. Ah, e aí, continuando aí, e touros, cinzas e novilhas perdidos sobre contaminados os santificam, né? Pode continuar. Quanto à purificação que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, ou seja, Gálatas 5, as obras da carne, tem toda aquela listinha para servirmos o Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo na morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebe a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Né? Desculpa. A saber, nós aí, né? Então, a morte aí, ó, é o testador. É necessário que intervenha a morte do testador, né? Quem faz o testamento. Uma vez morto, o testamento deve ser lido, pois um testamento só é, continuando aí, pois um testamento só é, né, confirmado no caso de mortes. Lógico, você não vai ter uma herança se o morto não morrer, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre a humanidade, porque Jesus venceu a morte, então ele não é mais o testador e não tem poder, né, sobre ele. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue de bezerros e de bodes com a água, e a lã, tinta de escarlate e sopro, e aspergiu, né, com o próprio, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, no qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, aspergiu o sangue no tabernáculo e todos os utensílios que eram sagrados. Né? Então, tudo isso aí foi purificado, né, pelo sangue derramado no sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso, Jesus morreu na cruz. Então, a gente para aí. Amanhã a gente fala sobre a visão de João sobre um serafim com um rosto de homem aí, e a gente fala, a gente já dá para ter uma ideia sobre o que era o sacrifício. E o bode, o novilho, representa o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Amém? Uma vez libertos, salvos, resgatados, remidos pelo sangue do Cordeiro, possamos viver uma vida em triunfo e glória para a adoração do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia e no porvir. Ó Pai, quero agradecer porque a tua graça se mostra permanentemente nas suas escrituras. Louvado seja o Senhor, porque hoje a remissão dos nossos pecados se fez na cruz e o poder do pecado das trevas não tem mais força sobre nossas vidas. E nesse dia possamos viver não somente tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Manifesta o teu amor e a tua graça. Abre o céu, Senhor, e derrama sobre nós as tuas bênçãos para esse dia. E possamos proclamar o teu evangelho e tua graça, e vida ser inscrita no livro da vida, Pai. Coloque pessoas para que possamos interceder e mudar o destino dessas vidas na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia de primavera, em nome de Jesus.